Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast Papo com Especialista na plataforma Quantum Leap. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui um grande professor Dr. Ricardo Soeiro Rodrigues, e ele vai conversar com a gente hoje sobre reabilitações por meio de próteses totais. Bem-vindo, professor. Particularmente para mim é um grande orgulho ter você aqui na plataforma para falar desse assunto. É um cara que tem uma formação fantástica, especialista, mestre, doutor pela Universidade de São Paulo, professor durante anos. Eu quero que você conte um pouquinho dessa história para a gente, e de coração, como eu sempre falei para os alunos, que traria aqueles professores que realmente marcaram a nossa formação. Eu trouxe você porque você fez parte da minha formação de prótese total. Seja bem-vindo. Obrigado, professor Guilherme. Antes de mais nada, queria parabenizar a iniciativa de ampliar os conhecimentos da nossa profissão, né, montando essa plataforma. Eu acompanho desde o começo todo o processo de formação dessa plataforma Quantum Leap, e parabenizar a iniciativa, né, e trazendo grandes profissionais na área, né, montando cursos de excelência. E eu fico hoje muito honrado de ter um aluno hoje, amigo pessoal, né, um profissional super gabaritado. Eu vejo a tua formação e eu fico muito feliz de ver o excelente profissional que você se tornou, o quanto você faz pela profissão, e feliz, né, de ter feito parte dessa sua formação, né? Então, como você mencionou, eu já venho lecionando há mais de 25 anos. 25 anos. 25 anos. Nesse meio tempo, eu fui coordenador de curso durante 5 anos, fui coordenador do curso da Universidade de Guarulhos durante 5 anos, lecionei na Universidade de Guarulhos, na Universidade de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, na Unip de Sorocaba, onde tive o prazer de dar aula para você. USP São Paulo. USP São Paulo. Hoje, no momento, só leciono na pós-graduação, dando aula no curso de especialização de prótese na Fundação, na USP, e um curso em Aracaju, né, onde a gente leciona lá no Nordeste. E nesses anos vim trabalhando, né, a prótese total, e aí contar um pouquinho da prótese total, né, fazer só uma introdução. Meu pai dentista, né? Em 1994 entrei na faculdade e no segundo semestre de 94 meu pai começou um curso de implante na USP, se empolgou, né? Meu pai é formado na USP também. E aí, começo da osteointegração Branemark, né, 90 ali, já estavam ali nos hexágonos externos, começando a fazer superfície lisa, Stern Gold, Implamed, superfície lisa, e hoje eu falo, ontem eu fui operar, abri uma caixa com 30 implantes. Eu lembro que meu pai comprava um implante e tinha que rezar para conseguir fazer aquele implante, porque para conseguir vir um novo implante era uma dificuldade tremenda. Total. Você ainda passou por essa fase, outros né? mundos. Outro mundo. Hoje a gente abre uma caixa no consultório, você tem 30 implantes no meio da cirurgia, não Você funcionou. escolhe o que você quer. Tira aquele implante, joga fora, ali aquilo era uma joia no implante, né? Os conceitos mudaram. Por que eu tô falando isso? Porque meu pai fazendo um curso de implante, que era uma novidade na época, né? Meu pai fez muito implantes agulhados, né? Imagina, Caramba. agulhado. Meu pai trabalhou com implante agulhado. Os implantes agulhados. E aí, por que eu tô falando isso? E aí eu resolvi fazer monitoria em prótese total. E todo mundo falava, a prótese total vai acabar, né? O que você tá fazendo na prótese total? E eu me apaixonei pela prótese total. E nesses 5 anos de universidade, eu fiz monitoria. Fiquei anos trabalhando na monitoria, né? Quando a gente fala carregando o projetor, né? Isso foi excelente, né? Assistindo aulas e... Estando nesse universo sempre próximo dos professores. E todo mundo fazendo dentística, fazendo pério, fazendo tudo, né? Implantodontia. Aí falava, você tá na prótese total, isso é coisa do passado, vai acabar. E aí o que aconteceu? Houve todo um resgate de todos esses conceitos da prótese total. Que mudou a filosofia, inclusive, da implantodontia. Né? Antes a gente punha implante, fazia a prótese, hoje quem manda na prótese, quem manda no implante é a prótese. É o planejamento reverso. E uma outra pergunta que eu fico pensando, por que a prótese total é considerada a mãe de todas as próteses? Então, eu ia chegar nisso, né? Então, imagina, todos esses conceitos, porque hoje, né, a gente estava conversando no começo, né? Hoje a implantodontia, o branco, né, um dente, qualquer laboratório, qualquer fresadora
qualquer bom cadista consegue fazer um dente maravilhoso hoje, com uma bela maquiagem. O grande problema nosso está onde, né, hoje? No tecido rosa, no tecido vermelho, porque o padrão subiu, né? Subiu. O paciente antes não se incomodava com uma metalocerâmica amarela que ficava 40 anos na boca, onde iria ter uma migração de margem, aquele halo metálico aparecia. Hoje isso acabou, né? Então, os materiais tiveram que evoluir. A partir da evolução dos materiais, as tecnologias evoluíram, né? Então, hoje a gente tem essa parte digital, né? Que depois a gente vai até conversar sobre isso, trabalhando para a gente. E aí, todos esses conceitos básicos tiveram que ser resgatados. Conceitos fundamentais, imutáveis, né? E aí, eu entro numa outra coisa. Planejamento digital guiado pela face. Quem que desenvolveu isso? Podem falar qualquer coisa. Christian Coachman, colega de turma meu, faz faculdade comigo. Eu sabia que tudo isso nasceu da Total, das informações da Total. Eu falo porque ele, amigo pessoal meu, eu acompanhei todo o crescimento disso, de onde surgiu todo o planejamento guiado pela face. Montagem de dentes em cera. Ele pegou todos esses conceitos de onde? Montagem de dentes em cera. Prova da prótese em cera. Daí que saiu. E aí veio para o DST. E aí veio para o DST, que começou analógico digital e hoje se tornou uma coisa... E todos os conceitos, tudo que a gente tem hoje de planejamento reverso, saiu de onde? Uma revolução, Christian Coachman. Ele começou. Que veio da Total. Que veio da Total. Então você conversa com ele, ele fala de onde saiu tudo isso. Nas aulas ele fala. Montagem de dentes em prótese total, guiado pela face. Por quê? A gente começa de um paciente que não tem nada, não tem parâmetro nenhum. E aí a gente vai conseguir guiado pela face. De onde sai toda a confecção de um plano de orientação, que não é um rolete de cera? Né? Nós, como dentistas, hoje a gente tem que agregar valor ao nosso trabalho. Né? Eu não vou fazer uma chapa, eu não vou fazer um tratamento de canal, né? Só um tratamento onde a gente tem que começar a valorizar, agregando valor. Né? Não vou colocar um pino no implante, tem todo um processo por isso e tem que ser agregado valor, né? Sim, e uma vez que no caso de prótese total, a gente está, pelo que eu entendo, devolvendo uma plenitude total da face desse paciente. Tudo, né? Então todos esses conceitos partiram de onde? Foram estudados desde o século passado, pacientes que não tinham nada, e qual o ponto de partida? Zero, se esse paciente não tem dente nenhum. Aonde vai ficar a posição do dente? Como que eu vou determinar a DVO desse paciente? Tudo isso foi estudado durante um século inteiro para chegar para a gente e hoje passar para o digital, só que para passar para o digital teve que ter isso, né? E é o que a gente estava conversando, uma prótese total hoje a gente consegue fazer ela uma prótese total full digital? Não tem como ainda, não tem como reproduzir. O scanner não tem como Exatamente. Reproduzir todas as características físico-químicas que tem o... Tem toda essa parte tecido dinâmica mole. de uma moldagem funcional, que é ainda, em todas as moldagens em odontologias, 99% são estáticas. Na prótese total é uma moldagem dinâmica. E na prótese parcial removível, né, nas extremidades livres que funcionam como uma mini prótese total. Então, quem trabalha com prótese parcial removível, nós estamos trabalhando com mini próteses totais, né? Nas regiões edêntulas, são mini próteses totais. Quem faz uma overdenture. Sim. Hoje em dia se coloca 2 implantes, ou que seja, um encaixe-bola, uma barra, e ele acha que aquela prótese super mal moldada vai funcionar só... Não, todos aqueles conceitos de selamento periférico. Que é uma prótese muco-dento suportada. Muco-implanto suportada, mas todos aqueles conceitos de vedamento, tudo aquilo tem que ter. Então eu preciso confeccionar uma prótese com todos os conceitos de prótese depois total. adaptar ela no implante. Exatamente. O cara não sabe prótese total, ele não faz overdenture. Muito menos protocolo. Muito menos protocolo, entendeu? Então, todos esses conceitos... e aí, o que eu estava querendo chegar é que eu fui muito bulinizado na faculdade. Sim, por causa da prótese total. Por causa da prótese total. Até meus colegas de turma. E isso foi o que me deu o embasamento hoje para eu ser um bom protesista. Todos esses conceitos. Você escolhendo uma área que até brincando teve bullying, né? Aí eu pergunto para você, o que te apaixonou na prótese total? O que te levou a falar, cara, eu vou para total, não vou para pele, eu não vou para endo, não vou para cirurgia? Sim, então, acho que é uma pergunta excelente. O que me fez permanecer como monitoria 4 anos, passando por todas essas, né, naquele momento que ainda a prótese total não estava tão, esses conceitos não estavam tão requisitados, né?
Porque antigamente a gente colocava implante em qualquer lugar e aí se vira. Um protocolo como era feito. Se colocava os implantes, se fazia a barra para depois pensar em montar os dentes. Tanto é que a empresa Conexão e outras empresas apareceram para dar soluções protéticas para os implantes Mal posicionados. não vou dizer mal posicionados, que não eram colocados na posição ideal, porque não tinha planejamento reverso. Exatamente. O dentista não enxergava primeiro a prótese para daí decidir se ia colocar o implante numa posição ideal ou não. Ideal e não. E Ri, me conta, o que te apaixonou da Total em si? Sinceramente, aí se falam, existe um livro atual de prótese total? Existem alguns livros mais novos, mas o que me apaixonou é pegar o livro do Tadashi Tamaki e ver que um autor brasileiro, professor, foi meu professor da faculdade, esse professor pegou todas as... O que eu entendo como a gente se formar como um bom dentista é eu saber aonde eu tenho que chegar. E aí eu pegar vários cursos, e aí pegar as técnicas de um em um, mas eu consegui juntar várias técnicas na minha técnica, mas eu tenho que saber aonde o norte, aonde eu tenho que chegar. O que o Tadashi Tamaki fez? Vocês pegando o livro dele, ele pegou todas as técnicas que vieram antes, juntou numa metodologia simples e didática, onde você consegue fazer uma prótese excelente. Com embasamentos, com ciência, né? Não, por com trás toda- disso, com São publicação. técnicas, nada que ele inventou, ele pegou técnicas de vários autores e juntou na técnica dele e tá lá tudo descrito, né? E aí ele montou uma forma, uma metodologia de padronização, que a prótese total acho que é a única disciplina que a gente consegue fazer tudo padronizadinho, né? A sessão de moldagem anatômica, a sessão de moldagem funcional, a sessão de... ela é padronizada. Sim. E ele conseguiu fazer uma metodologia que hoje a gente consegue reproduzir com aquele livro de 1986, que foi a última edição. Eu estudei nesse livro. Você estudou nesse livro. Hoje esse livro já não é mais editado. Ele não quis, ele mesmo não quis, falou, não vou mais fazer. E esse livro não tem mais hoje acesso? Você vai conseguir comprar em sebos ou digital, né? É um livro que foi escaneado, mas a gente consegue ter esse livro em mãos. Tá. E é uma metodologia que não mudou. E aí vocês vão me perguntar, o que se mudou na prótese total hoje? Talvez uma técnica de determinação de dimensão vertical não mudou. Uma técnica de moldagem funcional, em si a técnica não, mudaram os materiais. Mas você vai me perguntar, os materiais novos são melhores? Na minha opinião, eu ainda moldo com Godiva. Você faz total com a mesma técnica? Exatamente a mesma técnica. Algumas coisinhas eu mudei que eu falo. Hoje eu assisto, eu aconselho a todos vocês, qualquer curso de graça, qualquer plataforma que tenha, assista. Por quê? Ali o professor vai dar uma dica de 30 anos de profissão que ele aprendeu e você vai pegar essa dica, já valeu esse curso. Né? Então eu assisto tudo que tem, tudo de implante que tem, da Neodent, você pode ver, você vai me ver humildemente sentadinho ali, assistindo, e eu vou aprender a dica, como eu aprendi com você, uma dica ali, né? Conversando com você, olha, eu faço assim, Ri, né? Sim. O encaixe bola da Strauma ali, sim, desculpa falar aqui, né? É fantástico, sim, é fantástico, né? Sim. Hoje, em muitos casos, a gente está evitando até fazer um protocolo e fazendo próteses onde o paciente consegue remover, voltando para trás. Sim, voltando um pouco para trás. Voltando para trás, né? Então, e o que me apaixonou, na verdade, foi essa metodologia e ver que esse é um autor mundialmente reconhecido lá fora. Hoje está entre os... na minha opinião, lá fora, ele é mundialmente. E é o grande problema do nosso país, né? A gente vê bons profissionais, bons esportistas, né? Lá fora muito mais reconhecidos do que aqui. As pessoas vão buscar lá fora e o que a gente tem aqui dentro aqui, então... Isso que me apaixonou na profissão. Total. E o Tadashi Tamaki, ele faleceu em que ano? O Tadashi Tamaki, se eu não me engano, ele faleceu há 5 anos atrás, mas ele se aposentou quando eu estava saindo da faculdade. Aí quem assumiu foi a esposa dele, a doutora Sunal, com a filha, a Nelly. A doutora Sunal ainda continuou uns anos. E depois a equipe, eu fiquei ali 15 anos na universidade, na USP, como pós-graduando, e fiz 4 anos, na época, 4 anos de mestrado e 4 anos de doutorado. Nossa! Naquela época não tinha conversa. 4 anos. 8 anos. 8 anos de pós-graduação. E isso dando aula. E aí outra coisa muito importante, e eu senti aquilo como uma punição, hoje eu vejo que é super importante. Eu era obrigado a assistir todas as aulas da graduação. Né? E o Tadashi Tamaki fez isso com todos os professores que ele formou, que me formaram. Assistir a aula da graduação. Todas as aulas da graduação. Isso foi sedimentando os conhecimentos na nossa cabeça, porque você estava sentado ouvindo aquilo e aquilo sedimentando. Porque para você poder dar uma aula, você tem que dominar o assunto. Né? Eu vi muitas vezes, assistir. Para você poder entender e poder
Passar. Passar isso, né? Você não consegue passar se você não domina o assunto. Isso foi excelente para mim, né? Então fiquei aí, você pode botar 15 anos assistindo a mesma aula. Durante 2 semestres eu assistia a mesma aula no matutino e no noturno. Fazendo na clínica fazendo o tempo inteiro. Nesse meio tempo, fui professor de 5 faculdades. Eu calculei hoje, eu acompanhei no mínimo 4.000 próteses totais. Nossa. Então você Você pega, deve não ter que eu muito fiz. aluno, muita gente espalhada por aí. Muito aluno, muita gente espalhada. Então, você vê, a experiência que a gente vai pegando, né? Eu acho que um bom profissional é aquele que bate o olho, só tendo o olho e está conversando com a pessoa, ele já sabe o que ele vai fazer, né? Sim, sim. Para planejar o caso, né? Nós batemos o olho, você olha e já sabe ali mais ou menos para onde você vai. Caminhar. E é o que a gente estava conversando, né? O problema não é fazer o caso redondo, o problema é quando a gente tem as dificuldades, né? Eu tinha um grande professor, o JJ Barros. Eu tive a oportunidade de ter 1 ano de aula com ele antes de ele falecer. E ele falava que o ótimo profissional é aquele que sabe resolver as complicações. Exatamente. Porque o arroz e feijão, todo mundo faz. Quase todo mundo faz. Eu costumo falar, a prótese total superior, qualquer um faz. Você pode moldar com o que for. Você vai ter uma retenção. O grande gargalo da prótese total é a prótese inferior. É a prótese inferior. E você vai me perguntar, ela fica presa na boca? Não fica. Não fica, né? A gente não pode prometer para um paciente que vai ter uma retenção. E hoje, aliado, a gente tem muitos produtos aí, fixadores, que vão ajudar. E é difícil. É uma prótese difícil, né? Aquele paciente, né, que é edêntulo, ou seja, parcial, no caso, edêntulo total, seja de maxila ou de mandíbula. Eu não habito muito esse universo, porque eu sou buco, sou implantodontista. E a pergunta que eu faço, você hoje, avaliando que deu aula em muitas universidades, viajou muitos estados, a prótese total mesmo, sem o auxílio de retenção de implantes, a total raiz, ela ainda é uma peça muito utilizada e muito requisitada no dia a dia do consultório, no interior, nesse Brasilzão afora? Olha, meu consultório é focado em reabilitação, né? Então, o que acontece? O consultório acaba se direcionando, os nossos pacientes vão se direcionando para esse público, né? Além de outros pacientes que eu tenho. No dia a dia hoje, eu boto aí em torno de 20%. 20% de total. Total. Agora, o que a gente não vai fazer total, todo mundo que for pensar em fazer reabilitações totais, seja por meio de implante, um protocolo ou uma overdenture, se o cara não conhece as bases e não domina a total, com certeza ele não vai ter um bom resultado nesse tipo de reabilitação também. Eu falo que hoje, por exemplo, você sabendo que a gente dá em aula os conceitos, os parâmetros estéticos para você obter um caso satisfatório estético de prótese total, isso vai te nortear para fazer uma reabilitação em dentística. Né, o quanto esse incisivo central tem que ficar aparecendo, né, a curvatura, anteroposterior, vestíbulo lingual, corredor bucal, isso tudo te dá um norte, eu falo para reabilitar esteticamente, dentística. Sim, tudo. Que seja a parte de prótese, né, de facetas, de lentes, que é hoje coroas, a parte de implante. Então, e aí entra a parte de implante dos protocolos e das overdentures, que, na minha opinião, se não souber fazer uma prótese bem feita, total, não vai ter um resultado satisfatório, né? E Ri, me fala uma coisa, você que dá aula há muitos anos, e que saiu de uma faculdade que hoje está entre as 10 melhores do mundo, teve aula com o cara que é o Papa da prótese total, né, o professor Tadashi Tamaki, e aí eu pergunto para você, dentro desse universo da total, eu vi que o seu curso, ele é um curso que praticamente é o mesmo conteúdo que o aluno tem na faculdade. Na graduação em 6 meses. Em 6 meses. 6 meses é 1 ano, na verdade. Na Universidade de São Paulo. Na Universidade de São Paulo é um curso de 1 ano. A prótese total é 1 ano. 1 ano. No primeiro semestre eles fazem uma prótese total em laboratório. Tudo. Prensado, acreditado, tudo. E no segundo semestre essa prótese é feita para o paciente. E aí você tem as aulas que, né, uma foca a parte mais laboratorial e na outra vai focar a parte clínica, mas a gente condensou um curso de 1 ano da graduação
no curso da plataforma que a gente tem hoje, um curso em torno, acho que 12 horas. 12 horas, você gravou. mas são 12 horas intensas, mas aí todos os conceitos. Todos os conceitos. Todos. Seria um curso para você assistir, voltar, dar uma lida, e aí você vai ter o que é dado na graduação. Hoje o que a gente vê é um aluno de especialização que começa uma especialização, mas não tem essa base. Tem essa base para poder aprender o que eu estou te falando. 25 anos dando aula, e eu pergunto para você que saiu de uma universidade dessa e foi coordenador de outras universidades, o que tem mudado no curso de odontologia e principalmente o que você tem visto em relação à formação da prótese total, que eu acho que é a prótese mais importante. Quem não sabe total não faz mais nada de prótese. Primeiro, então vamos lá. Falando do ensino no país, estamos falando de um curso da USP, o curso que você fez, um curso de carga horária integral, 4 anos e meio. Fui diretor de um curso, né? A gente tinha uma carga horária de 4 anos e meio período. Só aí a gente tem metade da carga horária. A quantidade de alunos em sala de aula hoje é muito grande. Muito grande. Então, nós temos salas de aulas com 120 alunos. Ô, louco. Alguns lugares, 120 alunos. De odontologia. De odontologia. Na clínica, hoje, no momento, imagine eu conseguir até alunos trabalhando em trio ou em quarteto, né? Lá a gente trabalhava em dupla. Alguns casos até o aluno era bom, fazia sozinho. O grande gargalo nosso no momento é conseguir essa quantidade de pacientes. Imagine todo semestre, 120 alunos, estamos falando que você trabalha assim em dupla, 60 pacientes de prótese total. É difícil. Então aí você acaba tendo um problema. Então o que aconteceu? Para suprir esse problema, hoje a gente tem a maioria dos cursos da matriz dos cursos é uma disciplina de prótese clínica, todas as próteses. Então ele vai fazer removível, primeiro prótese total laboratorial, prótese fixa laboratorial, prótese removível laboratorial, e aí depois ele vai para uma clínica de prótese. De 1 ano. Nessa clínica, ele pode fazer uma total, uma removível e uma prótese fixa. Como pode? O aluno às vezes sai da faculdade sem fazer uma prótese? Sim. Não é possível. Sim. O cara sai da faculdade sem fazer uma total? Sem ter feito uma total, sim. Pô, quando eu fiz faculdade, eu fiz uma bi e uma unimaxilar. Com você e quem era o meu cara de boxe era o famoso grande Yamada. E vocês ainda acrilizaram a prótese de vocês. Sim. Que é uma loucura de fazer num período menor que a gente tinha, e a gente fez questão, vocês acrilizaram, coisa que não existe mais. Nós estamos falando hoje de um aluno que sai formado sem ter fazer feito uma prótese. Talvez uma prótese total, sem ter feito talvez uma removível. Nossa. Se formando. Então, entrando na pós-graduação, né, esse aluno talvez não tenha essa base, aquilo que eu te falei da continuidade, de assistir às aulas. E aí a validade da plataforma é o que é? Você tem um curso ali que está à sua disposição para você assistir quantas vezes você quiser. Né? Essa é a grande validade hoje de a gente ter uma plataforma. Você compra o curso é seu, você vai assistir. Assistir quantas vezes você quiser. Qualquer outro curso que você for, você vai assistir, só que se você não puser em prática, você se perde. Né? Filosofia do Tadashi Tamaki, um curso muito semelhante ao curso da graduação da Universidade de São Paulo. O mais importante é que é uma coisa reproduzível. Isso foi dado em aula há Isso vem dado há 3 décadas. Funcionando. Vamos falar, metodologia. Mas é uma coisa que vem funcionando, por que eu vou mudar? Não precisa, né? Não preciso. Aí se falando em dentística, se falando em implantodontia, a gente tem outros problemas, porque eu tenho materiais novos, né? Eu tenho técnicas novas, aí eu preciso de uma reciclagem. Na prótese total, os conceitos básicos não mudaram. Não tem o que mudar. O que eu posso mudar na determinação de uma dimensão vertical? A técnica. Mas a dimensão vertical é sempre aquilo, talvez a técnica, mas até hoje não se desenvolveu uma outra. Talvez um aparelho que me determine a DVO digital. Isso é um negócio legal, porque com certeza muitos estudantes vão assistir nosso podcast. Quais são as 3 melhores ou principais formas de determinar uma dimensão vertical de um paciente? Então, em aula, né, no curso está lá um histórico de como se foi desenvolvendo a determinação da DVO, né? Da dimensão vertical. Para quem não recorda, né? Eu preciso achar a posição onde eu vou ter o toque dental. É a partir daí que eu quero... A altura do terço inferior da face, médio inferior da face. Com os dentes com toque. Só que eu pego um paciente de prótese total que não tem dente. Aonde ele vai morder? Ele não tem um stop de parada, né?
Então, a técnica mais simples e a mais fisiológica, o que eu acho que outra validade do Tadashi Tamaki, todas as técnicas do Tadashi Tamaki são técnicas fisiológicas, onde você vai desenvolver técnicas e metodologias fisiológicas para aquele paciente. Primeiro, a moldeira para moldagem anatômica do Tadashi Tamaki é uma moldeira que foi estudada para a população brasileira. Por quê? Todas as outras técnicas são técnicas feitas na América do Norte para uma população naquela época específica. Então, todas as técnicas onde a gente tem medidas antropométricas, Willis, são medidas antropométricas. Para a população brasileira, é uma população miscigenada. Muito. Muito. Então, são técnicas que a gente tem que trabalhar com coisas fisiológicas. Então, por exemplo, a moldeira que a gente exige que o aluno compre. Ah, professor, posso usar a moldeira que eu tenho? Não. Por quê? A moldeira para a moldagem anatômica de prótese total tem que ser a TT Tadashi Tamaki. Por quê? Ele pegou milhões de modelos nas teses de doutorado e mestrado dos pós-graduandos da USP e mediu e fez a moldeira que se encaixa adequadamente, a pequena, média e grande, para a nossa população. Entendi. Que interessante. O resultado da moldagem é outro. É outro. Se você pegar uma moldagem com os alunos que não tem, a gente faz, é outra moldagem. Porque aquela moldeira foi feita específico para a nossa população. Aí você me perguntou da técnica de determinação da DVO. A técnica de Willis, o compasso de Willis foi feito para usar desta forma, aqui, e seria isso, né? Tranquilo, para o mesmo paciente, mas é uma técnica que foi feita para a América do Norte, não tem problema nenhum, sem problema. O Tadashi Tamaki inverteu o compasso de Willis, ele usa de uma outra forma, e a técnica de Little modificada por Tamaki, onde ele vai usar o compasso que ele apoia aqui e aqui. Então ele melhorou a técnica. Outra coisa que eu quero falar, nenhuma técnica é infalível. Então eu tenho como... fazer o teste. O teste e aí saber as outras técnicas, porque alguns pacientes essa técnica não funciona. Né? Outra técnica, fugindo um pouco, a largura dos 6 dentes anteriores, como que se determina? Na literatura, traça uma linha. A comissura com a asa do nariz vai cair exatamente na distal do canino. E aí eu vou medir isso em curva, vou para uma carta molde e seleciono. O Tadashi Tamaki já trabalha onde? Se eu pegar meu lábio em repouso, e vir aqui em repouso e colocar a unha aqui, ó, vai cair exatamente na distal do meu canino. Chama linha das comissuras, que não é esta linha aqui. E aí eu pego o Coringa, para não falar nome de ninguém, que tem uma boca desse tamanho. Essa técnica já não funciona. Qual que eu vou ter que usar? Uma outra. Aí que entra o especialista que domina várias técnicas. Né? A técnica de determinação da DVO, a gente trabalha com uma técnica onde eu vou achar a dimensão vertical de repouso. A partir da dimensão vertical de repouso, eu vou pegar uma outra técnica, né? Que é a técnica que eu vou subtrair 3 milímetros. De onde surgiu 3 milímetros? Que é o espaço para a gente pronunciar as palavras. Espaço funcional de pronúncia. Espaço livre de pronúncia. Livre de pronúncia, né? Tem o espaço funcional livre, espaço livre de pronúncia. O que eles fizeram na população? Pegaram pacientes que tinham dentes, né? Pediram, jovens com uma dentição boa, pediram para o paciente fechar, né? E aí olharam e mediram. E aí eles fizeram o seguinte, deixa o paciente em repouso. E aí eles viram que esse espaço para ele pronunciar as palavras girava em torno de 3 milímetros. E aí hoje a gente parte de uma média. Então o que eu vou fazer? Eu vou medir, e aí chego num paciente que não tem dentes. Qual que é a referência que eu tenho nesse paciente de dentes? Que não tem dentes? Nenhuma. Se ele morder, ele vai morder o rebordo inferior ou o rebordo superior. Mas eu tenho o toque de lábios. Então se o paciente abrir a boca e tocar os lábios, e eu medir, eu vou ter a dimensão vertical de repouso. Tocou os lábios. E aí eu não estudei na população que para pronunciar as palavras eu tinha que ter um espaço de 3 milímetros. Então o que eu faço? O toque de lábios seria em repouso. Se eu subtrair 3 milímetros, eu vou teoricamente, eu vou chegar na DVO. Dimensão vertical de oclusão. De oclusão. E aí, para analisar, para ver se essa dimensão vertical de oclusão está correta ou não, que numa forma seria dimensão vertical de oclusão, seria o toque de lábios, dimensão vertical de repouso, menos 3 milímetros, o espaço livre de pronúncia, o espaço funcional livre. Vou chegar num valor. Este valor está correto? Não sei. E aí o que entra? Outras técnicas. A técnica fonética de Silverman, o que seria? Palavras sibilantes. Palavras que têm S. Por quê? O S é uma palavra que ocupa maior espaço para eu pronunciar. Mississippi, Vou pedir para o paciente falar 60. Por que fala 66?
Porque tem S e o S é a sílaba que ocupa maior espaço para pronunciar. O paciente falando 66 ou Mississippi, eu tenho que ter no mínimo 3 milímetros de espaço, de desoclusão. E aí, teoricamente, essa dimensão vertical está correta. Ela está correta ainda? Não. O que eu vou olhar? A compleição facial. Eu vou olhar esse paciente se está harmônico isso. Se ele está, a dimensão está alta. Se ele está assim, a dimensão está baixa. Então, são várias técnicas, né? E a gente trabalha com essa técnica indireta, onde eu vou determinar a dimensão vertical de repouso e subtrair 3 milímetros. E na literatura existem milhões de técnicas. E é o que eu falei. Eu assisto todas as aulas porque um dia vai aparecer uma técnica nova, né? Mas o conceito básico, né? Esses 3 milímetros... Isso não muda. Isso é variável. Tem como São mudar. Conceitos fundamentais, São, né? Princípios fundamentais. Princípios básicos da odontologia, né? Aí você vai me falar, as cavidades de Black estão erradas? Não, a gente usa ainda alguma coisa, né? A expulsividade, a retentividade para fazer outras técnicas. Os preparos do Schillingburg, que a gente aprendeu, eles foram só readaptados. Conhecimento nunca perdido. A base sempre está lá, né? Os preparos hoje, né, entrando um pouco na parte de preparo, o que a gente está fazendo, mudou nos preparos? Os preparos antigamente eram chanfros biselados, que foram desenvolvidos para ligas áureas, que conseguem copiar aquele biselzinho que ficava subgengival, né? Por quê? Porque eu tinha que esconder aquela linha de união entre a porcelana e o metal, ficava subgengival, né? Um bom preparo, um bom provisório para poder ter uma boa moldagem. Porque se eu fizer uma coroa com uma gengiva edemaciada, o que vai acontecer? A hora que eu colocar uma coroa nova, essa gengiva vai perder o inchaço e vai migrar e vai aparecer o halo. E é o que eu falei, o paciente hoje não quer mais uma metalocerâmica amarela, né? Apesar de hoje conseguirem fazer metalocerâmicas excelentes, onde eu vou ter uma margem. Então, o que aconteceu? Com o desenvolvimento das porcelanas novas, né? Hoje é possível fazer uma coroa metal free. Não vou entrar no tipo de porcelana, mas a gente tem porcelanas excelentes. E aí, com o Cad-Cam, as porcelanas fresadas, que a fresagem veio da porcelana, né? Desenvolveram as porcelanas e aí veio a fresagem, né? Hoje a gente trabalha com margens supragengivais. Biologicamente é muito melhor. Sim, esteticamente é muito melhor. Né? Então, os conceitos dos preparos também mudaram. Hoje eu trabalho com um chanfro ou um degrau a nível de margem gengival, ou no máximo meio milímetro subgengival, né? Então, mudaram os conceitos, porque os conceitos de preparo tiveram que ser readequados para o tipo de material que a gente está usando. Porque a porcelana não cobre, né, um bisel. Ela não consegue, ela não tem a capacidade dessa espessura de cobrir um bisel. Então, ela tem que trabalhar com um degrau ou um chanfro ali. Então, você vê que os princípios básicos não mudaram. E a prótese total não mudou. Eles podem, às vezes, sofrerem pequenas adaptações. Mas o princípio fundamental... Por isso que é importante uma boa graduação. Né? E hoje em dia, pelo que eu vejo, 565 cursos de odontologia. Hoje é o país que tem a maior quantidade de cursos de odontologia do mundo. Então, eu vi desculpa te cortar, eu vi um post outro dia falando que se a gente somar o número de universidades, de faculdades de odontologia no Brasil, esse número dentro do Brasil é maior do que do resto do mundo inteiro. Então, nós estamos formando mais dentistas num ano do que o mundo inteiro forma dentistas. É preocupante. Preocupantíssimo. E aí eu pergunto para você, além de toda essa redução de carga horária, tudo que a gente tem encontrado nessa formação nesses últimos 20 anos, assim, de verdade, parece que está se dissociando, né, a formação raiz do cirurgião dentista. Hoje é a sensação que não formam mais cirurgiões, formam dentistas. E aí eu pergunto para você, aquele cara que teve essa formação muitas vezes numa faculdade, não pôde estudar numa faculdade federal ou numa faculdade que tenha a oportunidade de formar de forma sólida, você acredita que esse curso que você montou com toda essa filosofia vai fornecer para esse aluno uma tranquilidade para se trabalhar nessas reabilitações totais, que são as mais difíceis que tem no dia a dia do consultório? Eu acredito que sim, porque mesmo a gente se formando numa faculdade excelente, né, outro curso, um outro momento da odontologia, em outro momento mundial, a gente teve que se aprofundar. Né? Então, a odontologia é uma coisa que, como eu falo para vocês, eu assisto todos os cursos, a gente
está num crescente ainda agora, hoje, conversando na parte de cirurgia guiada. Absurdo. Muito não tem, hoje não vai ter. Não tem mais fim. Não tem fim. E é a obrigação do profissional estar atualizado, né? É a obrigação da gente, não tem como, né? Eu não sei, um engenheiro, ele vai, novos materiais, né? Mas a matemática é ali, talvez ele fique ali, ele possa se acomodar. A gente não tem como. Não tem como, né? Não tem. E aí entra na plataforma. E agora a informação, o mundo mudou, né? Até num colégio hoje, a informação está no ar. Na nossa época, o máximo que tinha era a Barça. Né? Então, a educação foi outra, ela tinha que ser mastigada, porque a gente não tinha como... Os recursos que a gente tem hoje de acesso ao conhecimento. Exatamente. Sim. Hoje mudou. Né? Então, eu acho que essas plataformas têm material excelente, só que cabe a vontade de querer aprender, né? E odontologia, quem não aprende, vai ser mais um no mercado. E o mercado vai comer, né? E aí você vai se frustrar na profissão, infelizmente. Eu vejo muito profissional frustrado, às vezes mal resolvido, e aí ele não consegue muitas vezes perceber que essa frustração vem de um problema de formação de base. Exatamente. E assim, a ideia da plataforma é trazer conhecimento de alto nível para poder dar base para esses colegas que se formaram ou estão em processo de formação e que não vai ter condição de ter uma formação sólida na Total. Vamos tentar melhorar um pouco isso para essa galera. Exatamente. E aí eu costumo brincar, por exemplo, prótese total, a gente, no consultório, a gente gosta de falar mal das pessoas, né? Opa, perdão. A gente gosta de falar mal das pessoas. Falar mal todo mundo fala. Elogiar é difícil uma pessoa te elogiar, né? E aí, então, no consultório é mais ainda, né? Então, eu costumo falar que você fez uma prótese total muito bem feita, toda aquela comunidade dos velhinhos, do carteado, né, daquele bairro, daquela região, pode ter certeza que você vai estar ali conseguindo conquistar um espaço. E se você fizer a prótese mal feita, acabou, porque tem outra pesquisa que fala, propaganda bem feita se passa no máximo uma pessoa satisfeita para uma pessoa. Agora, falar mal 12 pessoas de um trabalho mal feito, é muita coisa. Então, imagina que toda essa comunidade que existe ao redor do seu consultório, né, ali no teu meio, a partir do momento que você fez um trabalho bem feito, você vai conseguir 2, 3 pacientes. Mas o problema não é conseguir os 2, 3 pacientes. O problema é você se anular e não conseguir mais nenhum, né, fazendo um trabalho mal feito. E a prótese total está fadada a você fazer um trabalho mal feito mesmo. Porque que é uma prótese difícil. Muito difícil. O cara fala para mim que vai lá, molda. Eu vejo gente fazer prótese total, ouço histórias em 3 consultas e falo, não é possível. Alguma coisa está errada. Hoje eu, no meu consultório, faço em 8 sessões. E eu repito prótese. E o curso eu vi que você montou ele em módulos e cada módulo é uma sessão clínica. Né? No nosso curso, cada módulo é uma sessão clínica. Então você vai atender o paciente antes, você assiste o curso. Vou fazer a moldagem anatômica, assiste a aula de montagem anatômica. Ele está dividido, se eu não me engano, em 8 módulos. Isso. Tem um hands-on depois. Você gravou um módulo de prótese sobre implante. E aí a gente ainda a gente colocou um plus lá, um módulo de prótese de protocolo e overdenture que dá para ter uma noção boa por ser planejamento. Então o aluno que se formou acha que não está bem informado em relação aos conceitos da Total, que é uma prótese difícil. Então ele assiste a primeira aula, exatamente, ele vai fazer a moldagem anatômica. A segunda aula, a construção da moldeira individual e a moldagem funcional. Então ele vai passo a passo até o fim. É uma receita de bolo de prótese total. Então ele vai seguir passo a passo. Hoje o paciente vai vir, eu vou fazer moldagem anatômica, ele pega o vídeo, assiste meia hora antes e vai estar lá, né? E aí ele consegue fazer, como é feito na faculdade, né? A gente tem no curso, assiste a aula de moldagem anatômica, faz uma demonstração simultânea e o aluno vai para a clínica fazer. Aqui você vai ter então isso. Ele vai ter. Então, na verdade, ele tem o mesmo curso, um curso semelhante ao curso de graduação da Universidade de São Paulo. Muito e ele vai poder fazer cada capítulo, cada módulo do curso é uma consulta. uma sessão clínica. E eu vi que no final você gravou hands-on, achei bem legal isso. A gente vai falar um hands-on de delimitação da área basal. Delimitação da área basal, que aí é o gargalo. Delimitação da área basal e confecção de uma moldeira. Por quê? Vocês vão ver no curso, as dimensões do cabo da moldeira são fundamentais para você ter um teste de retenção e estabilidade. Então por aí vem uma moldeira bonita, que eu falo que é aquela moldeira, aquilo não serve só para virar uma pá. A partir do momento que aquela moldeira desloca seu lábio, todo o vedamento, todas aquelas características de adesão e coesão, você perdeu por quê? A moldeira deslocou.
Então, na hora que você for fazer o teste para ver se tem uma boa retenção, você está com o lábio deslocado. Então, o cabo, vocês vão aprender no como executar esse cabo, ele é como se fossem os dois incisivos centrais. Então, é como se o paciente estivesse com uma prótese na boca. A partir do momento que o cabo desloca a moldeira, eu tenho todo o vedamento rompido. Então, o teste de retenção e estabilidade que você vai ter... Tudo tem uma razão de ser. Aí que entra o Tadashi Tamaki, o livro. Ele pegou as melhores coisas que ele leu de todos os outros autores que precederam ele e não tem vergonha de falar, e ele foi colocando e montando uma técnica que é dele, mas é do mundo, porque ele pegou todos os outros autores e lá está discriminado. E o último livro que foi publicado... 86. Nossa. E ele não fez questão de publicar mais nenhum livro porque estava lá a técnica dele. A gente até poderia falar que o curso que o professor Ricardo gravou é baseado nesse curso do Tadashi Tamaki. Desculpa. Aí, vamos de novo, peraí. Então a gente pode falar que o curso que o professor Ricardo gravou seria o curso do livro do Tadashi Tamaki, da parte virtual com esses 25 anos de experiência. Experiência com imagens, então na verdade você nem precisa do livro. Você tem o curso todo em imagem. Por capítulos que estão no livro, atualizado, com imagens atualizadas, né? Tudo discriminadinho, passo a passo. E aí você tem a possibilidade de ter essa metodologia. E o mais legal que é o que a gente pensou, fazer por módulos, por sessões clínicas. Legal. Porque a prótese total a gente estava conversando, fazer uma coisa padronizada. As outras disciplinas, os outros procedimentos de odontologia, eu vou ter outras intercorrências, então eu não consigo padronizar. Ali não, eu consigo padronizar moldagem anatômica, moldagem funcional, determinação de dimensão vertical e confecção de planos de orientação, né? Relações maxilomandibulares horizontais e verticais. Aí entra um grande problema que ninguém gosta de fazer, a desprogramação neuromuscular, que vai entrar. Nós temos a relação maxilomandibular vertical, que é a determinação da dimensão vertical de oclusão, e o mais importante, a relação maxilomandibular horizontal. Eu confeccionar uma prótese onde a cabeça da mandíbula vai estar na posição correta na eminência articular, para eu não gerar um problema de disfunção temporomandibular. E a vida inteira a gente aprendeu, e você pegou professores que aprenderam, escola gnatológica. O que era a escola gnatológica? Se pegava o queixo do paciente, o jeito de reproduzir uma mordida sempre. O queixo do paciente e se manipulava esse queixo e ir numa posição mais retruída. Essa é uma posição fisiológica? Não. 30% dos dentados vão coincidir. 30%? 70% não coincide. Então, se reabilitou pacientes até a década de 80, jogando esse queixo para trás. E esse paciente ficava mordendo talvez numa posição que não era favorável para a articulação. Por quê? Não tinham condições de executar imagens radiográficas num paciente saudável. Para determinar a posição do côndilo. A partir da década de 80, conseguiram teleradiografias e intraradiotomografias. Antes eles só conseguiam pegar um cadáver, mas aí qual que é a posição? Já estava morto, né? Ali, a partir do momento que eles pegaram pacientes saudáveis, assintomáticos, e começaram a fazer imagens dessa cabeça da mandíbula na eminência articular, eles perceberam que é a posição mais anterior e superior. E como que eu consigo isso? Só desprogramando o paciente. Como? Num paciente dentado, através de um jig. Num paciente sintomático, através de colocação de uma placa de mordida, para desprogramar, liberar a movimentação dessa mandíbula e automaticamente a musculatura relaxar e ir para a posição correta. O jig, como funciona o jig, né? Posso falar um pouquinho, né? Óbvio. Como funciona um jig? Muito legal o jig. O que eu vou ter? Eu vou ter um paciente que com uma simples restauração de resina que vocês fizeram e não foi ajustada, e agora eu vou entrar numa outra coisa que a gente aprende. Joga a cabeça de vocês para trás, morde. O que eu tenho? Mandíbula por gravidade para trás. E o que a gente faz no consultório? Ergonomicamente para trabalhar, o paciente está sempre deitado. Está errado. Eu não posso fazer um ajuste oclusal no meu paciente com o paciente deitado. Eu tenho que trazer esse paciente para a posição. E aí eu fazer o ajuste, depois descer a cadeira, só que isso leva tempo e a gente não faz no consultório. Sim. Durante anos eu não fazia. Sim. Eu trabalhava e eu mandava esse paciente embora com uma restauração de resina, e essa simples restauração de resina, o que é mais duro? A restauração de resina ou a minha articulação? A resina. O que a mandíbula vai fazer? Dá uma viradinha para fugir na resina e vai dar uma desloca. fugida. Esse paciente já está com uma posição. Estou falando de uma simples A restauração. famosa diagonal de Tillemann. Agora, imagine as reabilitações
em Emacs que estão fazendo hoje boca toda. Nossa. Então aí entra uma outra conversa, que são os articuladores, que hoje usar um articulador não é só pegar ele e montar no articulador, que é o que se vende por aí. Eu tenho que individualizar o ajuste desse articulador. Tem que saber. Tem que saber, porque senão ele vira uma charneira chique, né? Você ensina no curso. Ensino no curso. Tá? No curso tem tudo isso. E Ri, eu vejo que existe uma dúvida muito grande dos alunos de odontologia em relação à relação maxilomandibular e essa parte de desprogramação. Fala um pouquinho para o aluno entender um pouco esse universo. Então, Guilherme, a gente tem, né, a relação maxilomandibular vertical, que é a determinação da DVO, que a gente já comentou um pouco, e depois a gente tem a relação maxilomandibular horizontal, que seria o posicionamento da mandíbula em relação à maxila, tanto no sentido antero-posterior como vestíbulo-lingual. Qual o nome desses planos? Então, ele vai trabalhar, né, numa vista sagital, ele vai trabalhar no antero-posterior e eu olhando o paciente de frente, uma vista frontal, e aí essa mandíbula vai estar posicionada onde? Imagina um paciente que não tem dente, ou um paciente que tem uma prótese total há anos, que se desgastaram os dentes e ela virou 2 placas de mordida. É aquele cara que você vê no ponto de ônibus, tá? Morde. Ele não tem um ponto de parada como nós temos as cúspides e as cristas, onde eu vou ter um travamento. Então é muito comum na hora de fixar os planos de cera, né, os planos de orientação, né, então aquilo que eu falei, vamos agregar valor. Fala paciente, morde? Não. Morde, ele vai morder em qualquer posição. Então eu tenho que nessa sessão clínica, que ninguém faz, uma desprogramação neuromuscular. E aí num dentado eu vou trabalhar com um jig, né, um jig de Lutia ou qualquer jig de Cois, que depois a gente pode entrar em uma outra conversa, onde eu tenho, por exemplo, uma simples restauração de resina composta, onde você fez e não ajustou corretamente. A hora que o paciente oclui, o que eu vou ter? A resina é dura e a articulação é mais mole. Eu vou ter uma movimentação do corpo para fugir daquele contato, onde eu não ajustei corretamente. Imagine numa reabilitação, então, total por Emacs. Se essa determinação dessa posição maxilomandibular horizontal não for muito bem feita, eu vou estar realizando uma reabilitação com esse paciente numa posição da cabeça da mandíbula na eminência articular fora, gerando um distúrbio temporomandibular com o passar dos anos. Então, na prótese total, antigamente a gente trabalhava com escola gnatológica, todos os conceitos básicos vieram da escola gnatológica, né? Então, onde se manipulava o mento para trás, eu tinha as 2 cabeças da mandíbula encontrando o anteparo lá atrás e era uma posição reproduzível. Só que ela não estava numa posição fisiológica. 30% da população coincide a RC com a posição mais retruída. 70% dos dentados não coincide. No dentado é uma outra porcentagem. Não vem ao caso agora, mas depois a gente pode mostrar trabalhos sobre isso. Então, o que eu tenho que fazer? Reabilitar o meu paciente numa posição fisiológica, que seria a posição ideal, onde eu vou ter contato dental, uma musculatura em equilíbrio e, o mais importante, a minha cabeça da mandíbula bem posicionada na eminência articular, que é a posição mais antero-superior. E como eu consigo isso? Como que eu consigo isso? Através das desprogramações neuromusculares. Através de um jig para um paciente dentado. Num paciente sintomático no consultório, a colocação de uma placa de mordida. O que é uma placa de mordida? É uma superfície lisa. Plana, sem edentação, rígida, de acrílico. Não se faz placa de mordida de silicone, né? Só para clareamento. Só para clareamento. E nem de acetato com toda aquela edentação. Eu tenho que fazer uma placa de mordida, ou hoje escaneio o paciente e mando fazer uma placa fresada, que normalmente ela vai ser fresada na cera, incluída na mufla, ou uma placa impressa numa impressora 3D, tem resinas excelentes hoje, ou uma placa convencional onde eu moldo meu paciente, faz o enceramento e inclui na mufla. Placa plana, o que ela vai fazer? Por ela ser plana, ela vai dar liberdade de movimento para essa mandíbula. Esse paciente que mordia viciado, que está com dor, por quê? Porque ele tem um músculo distendido de um lado e do outro lado comprimido, e aí gera dor, né? A dor não necessariamente é da articulação, é uma dor muscular por um músculo que está pressionado de um lado e distendido do outro. Se eu pegar essa mesa e ficar segurando ele durante um dia inteiro, meu bíceps vai doer. Esse paciente está a vida inteira com a boca dele manipulada lá para trás, errado. Ou mordeu torto. Então eu vou perpetuar esse erro na minha prótese nova ou na minha reabilitação? Não. O paciente sintomático está com dor. O que eu vou fazer? Primeira coisa é colocar um plano
dá liberdade para movimento. À noite, o que acontece? Hora que ele relaxa a musculatura, porque ele ficou várias horas tendo liberdade de movimento. Hora que eu faço uma aula de spinning, eu termino a aula de spinning, eu não estou relaxado, é a mesma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma superfície plana, esse paciente vai dormir à noite, o que vai acontecer? Durante a noite ele vai relaxar e vai para a posição correta. A placa de mordida é tratamento? Não, a placa de mordida é um diagnóstico e um paliativo. A hora que ele tira a placa de mordida, na primeira mordida o que acontece? Aquele contato errado que desviava a mandíbula se apresenta e ele volta a morder. Ele relaxa à noite, mas durante o dia ele continua quando é um problema oclusal. E no caso de um destentado total? Numa prótese total eu não consigo colocar um jig nele, porque a hora que eu colocar o jig ele vai ter uma desoclusão dos posteriores e a prótese desloca. Aí entra uma técnica que vai fazer duas coisas que vocês vão ver na aula, que é o desgaste de Patterson, né? A gente vai fazer uma técnica fisiológica que o paciente vai fazer movimentos, tem toda uma técnica, está descrito no livro do professor Tadashi, e a gente atualizou, né? Não fui eu que desenvolvi nada, mas já existe na literatura, materiais novos para fazer esse desgaste de Patterson, onde eu vou ter uma desprogramação muscular na sessão clínica e eu vou conseguir obter e você vai individualizar a curva de compensação. Curva de SPI e curva de Monson. Para obter a oclusão bilateral balanceada, que eu não tenho como explicar isso para vocês agora, né? E eu vou conseguir uma oclusão que vai dar mais retenção e estabilidade para minha prótese e vou conseguir uma desprogramação neuromuscular numa sessão clínica que chama desprogramação com desgaste de Patterson, que está descrito no livro e muito bem elucidado aqui na nossa plataforma, na sessão clínica. E aí montar no articulador esse caso para mandar para o laboratório e executar a prótese. Eu consigo fazer uma prótese sem isso? Consigo. Você está fazendo uma prótese de excelência? Não. Então, cabe ao que você quer oferecer para o seu paciente. Um trabalho de excelência, tudo na vida dá trabalho, né? Então, você fazer um trabalho de excelência vai dar trabalho, né? Então, a gente vê hoje aí muitos programas de carro, né? Você vê o carro, em um programa de carro, o carro fica pronto. Sabe quanto demorou para fazer esse carro? Meses. 3 anos. 3 anos. Tem carros de reconstrução, 3 anos. 3 anos para reconstruir. Para reconstruir um carro perfeito. Dá para fazer em 2 meses com massa plástica, pintura, dá para spray, dá para você fazer o que você quiser. E é o que a gente vê aí, né? Hoje, a velocidade, a gente quer as coisas rápidas. Eu quero comprar, quero receber. E o paciente vai no teu consultório, ele quer receber rápido. Não dá para fazer odontologia rápido. Não dá, né? Eu preciso do tempo de maturação do meu enxerto, eu preciso de 6 meses. Doutor, não dá para fazer isso rápido? Não. O paciente de prótese total já está há décadas sem dente com a prótese. Por que eu tenho que acelerar e fazer a prótese rápido para ele? Eu muitas vezes vejo que o aluno ele entende como prótese total vou fazer a conhecida como dentadura. Não. Chapa. Se ele não souber prótese total, ele não vai conseguir fazer overdenture, protocolo. Exatamente. E não vai conseguir enxergar principalmente tudo que é a base da odontologia. Hoje o planejamento é reverso. Em muitos casos a gente tem que fazer primeiro uma prótese total, chegar em cera, quase pronta, para depois começar o planejamento reverso de uma cirurgia guiada, né? Eu tenho que estar com uma prótese total praticamente pronta, com todos os parâmetros estéticos, a dimensão vertical, a relação maxilomandibular estabelecida para partir daí e pensar na cirurgia. Pensar na cirurgia. Diferente de um paciente que ainda tem alguns dentes que a gente tem como fazer protótipos, né? Ali eu não tenho como fazer um protótipo. O que se faz hoje? O laboratório escaneia a posição dos implantes, o laboratório manda mais ou menos vários protótipos impressos e o dentista vai desgastando aquilo para depois chegar num reverso. Então é muito mais fácil a gente fazer uma prótese em cera, mandar para o laboratório, isso vem e aí depois escanear a posição dos implantes que foram bem colocados, né? Em relação a isso, o mundo digital chegando, eu vendo que os dentistas, cirurgiões dentistas estão tendo que se alfabetizar novamente, né? Uma alfabetização digital. E a gente está falando de próteses totais, técnicas antigas. Como fica essa conexão da prótese total raiz com toda essa tecnologia dos scanners? Então, legal. Eu acho que, como a gente falou, 99% das moldagens em prótese são estáticas. Consigo escanear. Na prótese total eu tenho uma seção clínica de moldagem funcional. Neste momento não existe ainda um escaneamento funcional. Eu acho que vai chegar lá num escaneamento funcional. Outra coisa que a gente não consegue,
a resiliência da mucosa. Então eu tenho para cada mucosa Tipo de no mucosa. curso, a gente ensina 8 técnicas de moldagem. Você usa as 8 técnicas? Eu uso no meu consultório uma técnica simples. Se ela não deu certo, eu tenho aí um repertório ali, armas de mais 7 técnicas de moldagem funcional para conseguir resolver o problema dessa que não deu certo. Mas 99% dos casos eu moldo de uma técnica só, que está descrito aí. Mas a gente tem 8 técnicas para conseguir um resultado melhor se aquela não deu certo, né? E aí, no escaneamento eu não consigo mensurar consistência de mucosa. Então eu acho que essa moldagem funcional em prótese total é uma sessão clínica que talvez não seja substituído nunca. Talvez venha uma prótese pronta e eu tenha que fazer uma moldagem funcional com essa prótese pronta, isso dá para fazer. Ela praticamente digital, ela vem pronta e eu mando para o laboratório após essa moldagem funcional. Aí como você faz? Com silicone de adição? Leve? Eu uso pasta de óxido zinco Pasta, renol. tá, faz a pasta. Dupla camada de pasta. Tá. Não funcionou, existem outras 7 técnicas. Tá. Para cada específico, para tipo de rebordo, tipo de consistência de mucosa, tá? 99% dos casos no consultório, eu trabalho com pasta de óxido zinco renol. Então toda vez que a gente for precisar da coesão da prótese. Então, todos esses fenômenos de adesão, coesão, vedamento periférico, você só vai conseguir através de uma tração de lábio e bochecha. Por quê? E da consistência da mucosa, porque eu preciso que esses 3 milímetros da borda da minha prótese estejam cobertos pelo fundo de sulco, por uma mucosa móvel. E eu só vou conseguir fazendo isso. Se eu não fizer isso, ou a prótese vai estar sobreestendida, machucando o paciente, ou subestendida, e aí que entra, o pessoal molda com alginato para fazer uma overdenture, coloca os 2 implantes, vem uma prótese pronta, só que ela está aquém do que ela deveria. O implante vai tomar pau, Ele vai e ficar vai perder mais rápido o funcionando, implante. e essa prótese, então aí eu tendo carga horizontal nesses implantes, eu vou perder, né? Então aí entra um problema de vedamento. É uma prótese total com um auxílio de 2 implantes. 2 conectores sobre o implante. Que vão dar uma retenção melhor. Tá. Funciona super bem, só que a hora que ele comer uma farofa, que ele comer um figo, eu não vou ter avedamento e toda aquela comida vai entrar por baixo e vai machucar esse paciente do mesmo jeito. Então não vai ficar uma prótese satisfatória. Esse é um dos grandes problemas que eu vejo em overdentures. Fiz overdenture, toda vez que eu vou comer entra coisa, me machuca. Porque na cabeça do paciente ele colocou aqueles 2 implantes e resolveu o problema dele. Não resolveu, né? E se você não fizer uma prótese com estabilidade e um vedamento marginal, acabou. E essa prótese vai ter que ser trocada de 2 a 4 anos. Sempre? Sempre. Prótese total? Com história de 2 a 4 anos. Deve se trocar. Isso é uma coisa interessante. Não tem milagre. Por causa do desgaste. Por causa da reabsorção óssea, fisiológica. Né? O osso, a partir do momento que eu tenho pressão, né, como funciona a ortodontia, eu vou empurrar para cá, aqui eu vou ter osteoclastos, ligamentos periodontais se distendendo do outro lado, acelerando osteoblastos, por isso que a ortodontia tem que ser lenta e gradual. Né? A prótese total está apoiada em mucosa. O tempo inteiro. Vai ter força, outra coisa importante, o paciente dormir sem a prótese. É um período de 8 horas que ele dorme, onde essa mucosa marginal aí está respirando, né? Toda aquela pressão, aquela isquemia já não existe mais, então você tem todos aqueles metabólitos sendo liberados, toda aquela circulação se vascularizando e tendo uma longevidade na prótese, né? Só não tem pacientes devido ao marido, porque sim, não gostam de gostam, mas sem. o ideal é dormir, uma prótese parcial removível e uma prótese total dormir sem. Legal. Importante. E outra pergunta que eu acho interessante, eu vejo que muitos profissionais da área da odontologia desconhecem princípios fundamentais da área de prótese. Aí eu pergunto para você, só com o curso online, você acha possível o aluno reproduzir isso no dia a dia do consultório? Então, o ensino à distância hoje é uma realidade, né? Em tudo o ensino à distância, eu acho que o problema da odontologia é a parte prática, né? A parte prática. Então, você ter esses conceitos e aplicar, você vai ter que aplicar no seu consultório, né? Eu acho que vai ter que aprender fazendo, né? Fazendo. Então, você na faculdade, saiu da faculdade e não conseguiu fazer uma prótese? Então, eu acho que cabe na odontologia uma parte digital, mas eu acho que dentro da odontologia entra ainda um treinamento pessoal, né? Presencial. Acho que é importante, né, a gente aplicar esses conceitos para não aplicar no consultório, né? Sim. E errar no consultório.
tendo um embasamento de um professor, porque são conceitos que requerem prática, né? Sim, Requerem sim. prática, uma técnica, e você vê se o que você fez está certo ou não. Então, eu acho legal. É um curso para poder pegar esses estudantes que tiveram uma formação na área de prótese total, vamos dizer assim, longe do que seria o ideal, Legal. e a gente vai conseguir nivelar eles de uma forma que depois, para um curso prático, a coisa fica mais Muito mais. tranquila para a gente falar a mesma língua. Eu lembro que na minha época, para fazer uma especialização, primeiro era exigência. 1 ano de curso de aperfeiçoamento. Eu também. Para entrar na implantodontia, a primeira especialização era 1 ano e meio dos cursos na fundação, para depois para fazia com o professor, para depois, e aí a graduação era relembrada nesse curso, para depois entrar, e aí entrar a parte de aprofundamento, de aprofundamento do especialista. Eu acho que o especialista, qual a diferença do especialista de um clínico? O especialista, a gente está conversando, bate o olho, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele não tem que pensar, é automático, né? O dentista clínico, ele ainda vai, eu preciso sentar e dar uma olhada. Você bate o olho ali, você sabe, né? Muitos anos fazendo a mesma aonde você coisa. vai colocar o implante, só de bater o olho. Às vezes até sem um raio-x, você já bate o olho, você já sabe a tua experiência ali, eu vou ter uma dificuldade ali, e você já consegue ali dar um diagnóstico olhando, né? Sem imagem, sem nada. E o especialista tá aí, né? A hora que ele tem a dificuldade ali, ele tem as ferramentas ali e já saber como ele vai contornar, né? E muitos problemas da prótese total são problemas do paciente. Então, a gente tem que ter técnicas que vão suprir a resiliência da mucosa, a falta de rebordo, o paciente não abre a boca. Então, é importante. Acho que uma parte prática também é muito importante. E eu percebo que, assim, a gente trouxe para a plataforma Quantum Leap professores que realmente, além da base sólida, tinham o real espírito de ensinar. E nosso grupo trouxe você para a plataforma porque a gente sente isso. E aí eu vejo, nesses 25 anos só dando aula, né, quantos anos trabalhando, tudo que você aprendeu, se lapidou, quanto tempo demorou, por exemplo, só no capítulo que eu vi de complicações, como resolver complicações de prótese total. Isso é uma coisa que eu não vejo em quase nenhum curso. Sim. Então, dentro do curso a gente tem um módulo que é muito legal. Isso é um curso que o professor Yamada, infelizmente ele não pôde estar presente participar a grande parte das aulas eu devo a ele, participar do curso, de complicações e aí como resolver os problemas. Um curso que demorou eu e ele para montar essa aula, a gente ficou no mínimo 15 anos pegando material, né, para montar. E a experiência disso de 40 anos dele de profissão, só de complicações de prótese total, e toda a equipe da USP lá, né, da prótese total, que desenvolveram casos, né? Um paciente que mordeu errado, como que a gente consegue resolver isso sem perder a prótese inteira? Então foram casos que foram sendo feitos e aí a gente gerou isso aí que na verdade é um curso que é para ser dado à parte. E está num capítulo aí do curso de reabilitação. Do curso está lá complicações, como resolver, que é um curso aí, acho que essa aula deve ter em torno de quase 2 horas, 1h30, 2 horas, mas é um curso que se deixar para fazer, a gente passa um dia inteiro só discutindo complicações e como resolver. E aí tem. Legal. Né? A nossa ideia, depois do curso, também é ter dentro do Telegram lá o grupo que a gente pode discutir caso clínico. A ideia mesmo é trazer conhecimento de alto nível, de excelência para essa galera aí que está vindo, infelizmente, de uma odontologia um pouco diferente aí dos 20 anos atrás, a qual a gente pegou, né? É um momento do ensino mundial, né? O ensino mundial, né? A gente vê que hoje mudou a filosofia, né? A informação tá aí. Hoje a ideia das universidades é te dar um norte e você ir atrás, né? Ficou mais difícil para o estudante hoje, né? Ficou pela essa questão de tempo, né? Tudo tem que ser rápido, né? Questão do tempo. Eu tenho que me formar mais rápido, eu tenho que ser profissional, né? Tem que fazer isso mais rápido. Mais rápido. E aí, então, são cursos mais curtos. Às vezes, o próprio aluno procura um curso mais curto, porque ele quer se formar mais rápido. Só que isso tem um preço, né? Tudo tem um preço. Então, mas a informação está à nossa disposição, né? E hoje eu vejo muita coisa no Instagram aí, tomar muito cuidado também, né? De casos maravilhosos, né?
mostrando coisas maravilhosas E que aí. muitas vezes não tem fundamentação. Não tem fundamentação e às vezes você se olha e fala, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Então muitas vezes mostrou um caso que ele fez e deu certo e aquilo não é a realidade do dia a dia do consultório. Com certeza. Né? A realidade do dia a dia do consultório é botar a mão na massa mesmo, né? Casos difíceis, casos complicados, pacientes psicologicamente abalados, né? Que a gente pega, né? Pacientes de prótese, pacientes mutilados, né? Sem dente. A gente imagina você com uma couve no teu dente, você passou o dia, você fala, meu Deus, imagina Ninguém me falou, imagina você perdeu um dente, né? E Uma mulher, idosa, todos os dentes. São pacientes que ainda têm um problema psicológico né? Então, muitas vezes no consultório a gente é mais psicólogo do que dentista. Junto, né? Junto, né? Então a gente trabalha, nossa profissão é uma profissão muito difícil, né? Você tem que ser um bom técnico, um bom empreendedor hoje em dia, né? Ter um bom relacionamento com seus pacientes, né? Eu falo que dentista tem que ter o lado humano. Lado humano. Porque a nossa profissão sem esse lado humano não funciona. É difícil de acontecer de forma Eu costumo falar que dentista mal-humorado está hoje no mercado, não existe mais. A gente tem problemas de saúde, problemas familiares, você tem que estar sempre de bom humor, né? Sempre oferecendo, né? O nosso consultório tem que estar montado de uma forma. Eu costumo falar, aprendi com o Christian Coachman, nossa sala de espera tem que ser igual à sala da nossa casa. A ida ao consultório tem que ser um evento agradável. Não é ir lá para fazer uma cirurgia, ele tem que ir lá e sentar, tomar um café, é gostoso, sentar, bater um papo. Isso envolve custo, tempo, né? Isso tudo envolve, né? Então, trabalhar direitinho, a parte humana e cobrar. Saber cobrar, né? Só que para cobrar você tem que oferecer um serviço. De qualidade. Não dá para você cobrar uma coisa que não tem qualidade. Com qualidade, e aí você pode cobrar. E ganhar dinheiro não é pecado. Né? A gente sai da faculdade achando que ganhar dinheiro é pecado, né? Não. É a única profissão que o paciente te liga e fala, caiu meu provisório, e você cimenta o provisório e não cobra, né? Você vai no mecânico, furou o pneu no borracheiro, você vai e a gente, né, tá errado, né? Trabalhar, receber honestamente, receber por um trabalho honesto não é pecado. Né? Não, com certeza. certeza. Bem remunerado, e quem trabalha direito tem que ser bem remunerado. E outra, quando você sabe o que você está fazendo, quando você tem certeza do caminho que você segue, porque você tem segurança da sua formação, eu acho que isso é a tranquilidade que os estudantes devem ter. E eu não vejo um aluno meu que foi bom aluno, que é um cara esforçado, que se atualizou, que está mal na profissão, que não deu certo. Todos que se esforçaram, que estudaram, todos deram certo. Todos bons alunos. Que legal. Todos esforçados. O que era ruim, que se esforçou, hoje ele está bem. Né? E eu vejo que ele fez cursos. Correu atrás. Né? Abriu, deu-se a oportunidade de se reciclar. Eu acho que esse... Porque ninguém é bom em tudo, então tem alunos que tinham dificuldade mesmo, tinham alunos protéticos super simples, hoje os caras estão estourando aí, né? Estourando, se atualizar. Hoje você pega um protético, eles estão muito mais atualizados do que a gente nessa parte informática, nessa parte digital, né? Eles sabem tudo e o dentista não sabe nada, né? É inadmissível um dentista hoje, pelo menos, nunca ter segurado um scanner na mão. Não saber o que é escanear, o que é uma malha, Você tem tudo bem, esse valor de investimento hoje está uma coisa muito acessível, né? Eu troquei meu aparelho agora em 36 vezes no cartão, né? Eu estou no 3º scanner no meu consultório. Eu vi um trabalho recentemente que acho que 3% da odontologia brasileira conseguiu migrar, né? Eu tenho 2 scanners da minha sala, né? Um já não está usando mais. Esse começo de ano eu comprei um novo, eu estou falando, 36 vezes no cartão. É uma coroa. Se você parar para pensar, é uma coroa, né? E a gente compra um carro de 150 mil reais, que só vai te dar prejuízo, e um scanner hoje que por 60 mil reais você compra um scanner da melhor qualidade, que vai te dar 10 carros. Sim. As pessoas não entendem isso. Não entendem isso. Né? Agora, para a pessoa trabalhar no mundo digital, ele precisa conhecer a base que vem de toda essa formação. Sem isso, quem vai planejar e fazer tudo para ele vai ser o protético. Não dá para trabalhar digital sem ter os conceitos básicos. Não dá. Você vai ser só vão te mandar um executor de trabalho dos outros e não sei. É isso aí. Não sei. Ri, gostaria de coração de agradecer a oportunidade de ter você aqui, assim, um prazer. De novo, bato na tecla, a gente escolheu a dedo os professores que a gente trouxe para a plataforma Quantum Leap, para essa filosofia que a gente está trazendo
do pulo do gato, do conhecimento de alto nível facilitado, de forma ordenada e lógica. Queria agradecer de coração a oportunidade de ter você aqui e agradecer tudo que você ensinou para mim, tudo que eu aprendi relacionado às reabilitações, com certeza vieram da formação sua, do professor Yamada, e eu tive a oportunidade de estudar o livro do Tadashi. Quem não teve, o curso do professor está à disposição. Sejam bem-vindos. Obrigado mesmo de coração. Professor Guilherme, eu que agradeço, até me emociono, porque a gente leciona para formar pessoas e formar bons profissionais, né? Eu não vou lá na faculdade só, eu recebo para dar aula, recebo. Mas o que a gente quer é formar bons profissionais hoje, principalmente boas pessoas. Sim. Que Bons seres humanos. Bons seres humanos. E eu fico muito feliz, até me emociono de ver você. Poxa, não vou falar que você é meu filho, não, mas a gente tem uma diferença de idade pequena, mas eu tive a oportunidade de dar aula para você e muito feliz de ver você me chamando para estar aqui. Então é uma realização profissional, né? 25 anos de profissão como professor, é uma realização, né? De poder estar aqui e participar desse projeto maravilhoso. E eu que agradeço, né? Muito feliz de estar aqui com você. Obrigado. Valeu de coração. Estamos aqui. E até uma próxima oportunidade. E aí, aconselho a todos, pelo menos, dar uma olhadinha na plataforma e a gente vai estar à disposição de vocês. Legal. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês em mais um podcast, Papo com o Especialista. Hoje, falando de reabilitação por meio de próteses totais, com o grande professor doutor Ricardo Soeiros. Muito obrigado, professor. Até o próximo podcast. Você gostou do podcast? Não esqueça de dar um like e se inscreva no canal. Um abraço.